Como evitar que o sanguíneo apague a colérica? Pensa no elemento primeiro, vamos começar assim? O sanguíneo ar, colérico fogo. Quanto mais o sanguíneo sopra, mais o colérico queima, certo? Quanto mais o vento, o ar fica parado, mais o colérico se mantém. Se o sanguíneo não soprar nada, o que vai acontecer com o fogo sem ar? Ele apaga. Você consegue raciocinar isso? Nós estamos trabalhando com vento e com fogo. Eu quero até explicar mais uma vez para que você olhe agora não com os olhos naturais de uma pessoa que está machucada ou que está ferida por uma pessoa com esse temperamento, mas por alguém que consegue enxergar além. Pedra nem sempre é pedra. Na verdade, tudo é presença de algo. E no fim de toda presença, sempre existe o próprio Deus. Eu gostaria muito que você pensasse sobre essa frase que eu estou falando agora para você. Pedra nem sempre é pedra. Tudo é presença de algo. E no fim, toda presença é a presença do próprio Deus. Então, quando nós temos aí o ar e o fogo, vamos pensar agora no sentido físico da palavra, como realmente funciona na vida real. Nós temos que quando o ar ele sopra muito, está ventando muito, o fogo aumenta. Quando o ar está mais ou menos parado, esse fogo se mantém. E quando o ar sai de cena, é impossível que ocorra combustão. Isso é química. Não ocorre a combustão ali. Agora, vamos trazer isso para o relacionamento, como que vai funcionar. O temperamento, quanto mais imaturo ele tiver, mais pelas suas inclinações naturais ele vai optar. Principalmente se esse temperamento ele não tem conexão, a pessoa não está tendo conexão com Deus, né? Ela está vivendo uma vida afastada do Senhor. Isso vai acontecer. E quando acontece, nós agora, a partir desse momento, quem tem a maior conexão com o Senhor dentro do relacionamento, ela vai buscar justamente não a pessoa, mas a alma daquela pessoa. Letícia, o que que muda eu buscar a pessoa e eu buscar a alma? O desejo do seu coração e a sua entrega enquanto você faz isso. Quando você começa a olhar para a pessoa como alma, você começa a entender que a guerra dela não é contra você, mas contra a sua busca por estar diante de Deus e pela sua santidade diante das pessoas. Parece confuso, não parece? Mas quando nós decidimos realmente buscar o Senhor e viver uma vida em santidade, nós muitas das vezes somos enganados pelo nosso próprio ego. E nós então começamos a parecer mais do que realmente somos. Mas por quê? Porque do lado de fora era confortável para mim viver aquela vida, porque ali tudo estava cooperando para que eu vivesse bem. Mas quando eu chegava dentro da minha casa e ali a pressão vinha, eu agia completamente por impulso e dentro das minhas ações e das minhas vontades naturais eu explodia, eu brigava, eu perdia a minha razão e aí entrava naquele versículo da Bíblia que falava justamente isso, né? A mulher sábia ela edifica sua casa, mas a tola com as próprias mãos ela destrói. E quanto mais eu dava vazão para mim mesma, menos eu amava e menos eu conseguia alcançar a minha família. O amor, na verdade, ele só é provado de verdade através do sofrimento. E se esse sofrimento não vier, a gente não se esvazia de nós mesmas. Nós não vamos nos esvaziar, nós não vamos nos entregar de verdade, porque é o sofrimento que prova verdadeiramente o amor. E olhar para uma pessoa que te nega, que te rejeita, que te apaga, como nessa mensagem aqui, com amor, é realmente a verdadeira prova de amor. Porque você se coloca agora num papel de treinar e amadurecer a sua própria alma para que ela aprenda o verdadeiro valor do amor. É agora que você subjuga o seu ego e fala assim: eu preciso abrir mão de quem eu sou para que Deus alcance alguém através de mim. E muitas das vezes é abrir mão da disciplina, porque o colérico ele vai ter essa característica, né, muito forte da disciplina. Já o sanguíneo ele é indisciplinado por natureza, porque ele pensa que ter disciplina é ser privado da liberdade. E na cabeça de um sanguíneo, isso é muito difícil ser mudado. Até que ele entenda que a verdadeira liberdade é você poder dizer não, ele vai sofrer. Ele vai sofrer porque você tem que querer. Eu gosto de pensar assim, que Deus ele não nos obrigou a amá-lo.
Ele não nos obrigou, ele não te pegou pelo cabelo e falou assim, você vai ter que me amar aqui agora. Não, ele te deu liberdade, te dá a chance todos os dias, mesmo assim, todos os dias você erra. Tem um vídeo? Não tem uma vez que eu olho esse vídeo que eu não me emociono, porque é exatamente assim que nós fazemos. Can you imagine Jesus dropping the cross? I've had enough! If you people didn't change by now, you'll never change. I've done nothing but good. You broke my heart and broke my trust time and time again. And even if you say I'm sorry, how do I know you won't still do it? I'm done with you. I've had enough. Every one of us in this room has felt like that and talked like that and treated one another like that. And we can't even imagine Jesus doing that. But the reason he does what he does is to set the example to become what he is. He doesn't just want to lavish you in love, he wants to transform you in love. Esse é o desejo do coração do Senhor, esse é o desejo para a nossa vida, para a nossa alma. Ele quer nos transformar em amor. E quando nós olhamos para a nossa dor e achamos que ela é tão maior do que o amor de Deus que existe dentro de nós, a ponto de que ele não possa alcançar a vida das outras pessoas através do nosso sofrimento, nós nos colocamos num lugar de soberba e num lugar muito perigoso mesmo. Perigoso porque a partir desse lugar em que nós colocamos o nosso olhar, nós passamos agora a não enxergar mais a dor do outro e sim somente a nossa. Como fazer para que isso não nos machuque? Entendendo que nada é sobre nós. Nada é sobre a nossa vida. Nada é sobre o que nós queremos, ou o que nós planejamos, ou nada. É claro que Deus quer que nós venhamos a sonhar. Eu até fiz uma anotação aqui agora há pouco e eu vou compartilhá-la com vocês, porque fala que Deus, ele não é que ele não queira que a gente pense no futuro. Ele quer que a gente pense, que a gente planeje sobre o futuro, mas ele não quer que a gente viva lá. Ele quer que a gente viva o presente, que a gente viva o agora com dedicação, com amor, com empenho. E esse empenho vem justamente de você entender que o seu propósito não é viver na sua dor, mas caminhar de tal forma que a sua dor se torne cura para as outras pessoas. Eu gosto da história de Jó, porque Jó, ele entendeu que a partir do olhar amoroso dele, Deus alcançaria as pessoas, mas também sararia a vida dele. Sararia e restauraria a alma dele, antes de restaurar qualquer coisa que fosse material. O amor por uma alma, uma única alma, ela sempre vai importar. E eu acho que a gente entende isso só quando essa uma alma é a nossa alma. E Deus para tudo. E Ele atravessa qualquer pessoa, qualquer coisa que esteja na frente para poder salvar essa uma alma, porque ela realmente importa. Ela é valiosa e ela merece a atenção, o cuidado. Acho que o que pode salvar qualquer relacionamento, o que pode salvar qualquer família, qualquer filho perdido, é justamente esse olhar atento. Esse olhar amoroso de ir de encontro à alma daquela pessoa. Não procurando os seus próprios interesses, como fala justamente lá em Coríntios, né? O amor, ele não procura o seu próprio interesse. Ele vai procurar fazer sempre o bem para aquela alma. Por que aquela alma precisa? Por que você não pode abrir mão dos seus desejos, da sua disciplina, da sua força, do seu querer em favor de uma alma? Quando era a sua alma por quem Deus procurava, ele não importou de nada, inclusive da vida do filho dele para poder te resgatar. Então, eu acho que talvez você esteja apegada demais a coisas que não têm importância alguma, porque o que era mais valioso ele fez. Então, a pergunta aqui, eu acho que eu inverteria ela: como fazer para que uma colérica não apague um sanguíneo? Talvez fazendo tudo que você já tem feito. Talvez fazendo tudo que você já tem feito. Talvez agora seja a hora de você parar e falar assim: como eu não vou apagar esse sanguíneo? Como que eu posso trazer ele de volta para a vida? Porque uma pessoa, quando ela vive de forma desordenada, descontrolada, sem entender um propósito na vida, ela se perde. E eu gosto muito, muito, muito de lembrar de Esther, porque tem um versículo que fala assim: quem sabe não foi para esse momento que você chegou até aqui? Quem sabe não foi para esse momento que o Senhor te colocou até aqui, para que justamente o seu amor, o amor de Deus, ele alcançasse a vida do seu marido justamente através do abrir mão da sua vontade. Existe algo de Deus, existe um segredo de Deus, e o segredo dele é justamente esse: você entender que o verdadeiro amor
Ele precisa do sofrimento para que ele seja aprovado e para que ele faça com que não somente você, mas o seu marido, os seus filhos alcancem o céu. Esse é o verdadeiro segredo, esse é o verdadeiro valor da vida. O sofrimento, quando ele tem sentido, ele vale a pena ser vivido. Ele vale porque ele vai aperfeiçoar o seu caráter, ele vai aperfeiçoar a mulher que existe aí dentro, ele vai aperfeiçoar o seu chamado, ele vai aperfeiçoar o seu dom. Ele vai mostrando para você pouco a pouco que o que realmente importa é literalmente invisível aos olhos. E uma alma sarada, ela sara outras vidas, mesmo que você não use as palavras para poder fazer. Eu acho que talvez seja até por isso que na Bíblia fala que a mulher ganha o homem calada. Calada, você tem noção disso? É muda, sem falar nada. E aí, me conta, você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo? Se você gostou, me conta aqui nos comentários. Se você ainda ficou com dúvida de alguma coisa, também me conta aqui nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. E se você tem alguma pergunta que quer que seja tema do próximo vídeo, deixa aqui que eu vou responder para você. Um beijinho no coração, fique com Jesus e até a próxima. Tchau!